Bem, pessoal, então vamos dar início a mais uma videoaula, né? Agora falando, continuando ainda o contexto, né, o conteúdo de Física Moderna 2, mas falando ainda sobre a forma funcional das funções de onda do átomo de hidrogênio, tá bom? A gente já falou sobre a forma radial, a forma angular, e agora a gente vai juntar tudo isso, vamos fazer um resumão de tudo aquilo que a gente já aprendeu até o momento, tá bom? Então vamos lá, vamos dar início então à nossa aula. Inicialmente, a gente lembra que o resultado que nós encontramos, a solução foi representar a função de onda psi, né, como uma função de onda em coordenadas esféricas, lembrando, né, a função de r, θ e φ, tá bom? E nós encontramos que a gente pode expressar pela técnica de separação de variáveis como uma parte da função radial e outra, né, na função angular, que envolve tanto um termo apenas em θ quanto um termo apenas em φ. Então a gente tem uma parte radial, uma parte angular em θ e uma parte angular em φ. Foi isso que nós fizemos, representando a função de onda como uma função de três variáveis. Trocamos ela por uma função que é o produto de funções, cada uma de uma variável apenas, mas aí o resultado então é o produto delas, tá? A nossa solução tentativa. E nós encontramos que a parte radial, a função radial r, que depende apenas de r, pode ser na forma aqui de exponencial em r vezes um polinômio de r. Então a forma geral da parte radial tem a ver com a exponencial em r, também a parte polinomial em r, né, r elevado a l, e uma função, tá bom, que também depende de r, que é lagrangiana. A parte angular em θ e φ a gente pode resumir, juntar numa só função, é uma classe especial de função, f de θ, g de φ, que nós conhecemos na matemática como as funções de Legendre. Essas duas expressões dependem, como a gente observa, de três índices, do índice n, l e m. Então, esses números eles não podem variar de qualquer forma, não podem ter qualquer valor, não é um valor qualquer, mas eles obedecem certas regras, tá bom? O n, por exemplo, é o número quântico principal, ele vai de 1, 2, 3, ele só pode assumir números inteiros, tá bom? Lembrando, o zero aqui não entra. Já o L, ele está limitado do zero, também só assume números inteiros, mas vai do zero até o n-1. Então, para cada n, eu tenho uma determinada quantidade de L, desde que o L assuma números inteiros do zero até n-1. E o M, ele vai assumir então qualquer valor, vai depender do L, ó, e por sua vez depende do N. O M ocupa qualquer valor entre menos L até mais L, também em números inteiros. Então, explicitando, né, a forma funcional da parte radial, a gente tem aqui, olha, os harmônicos esféricos, tá bom? Na tabela 7.1, falamos dos harmônicos esféricos, são as funções y de θ e φ, ok? Podem ter essa forma aqui, aqui são os primeiros harmônicos esféricos apenas, tá bom? Para L igual a 0, M igual a 0, L igual a 1, o M pode ser menos 1, 0 e 1. Para L igual a 2, M pode ser menos 2, menos 1, 0, 1, 2. E aí a gente colocando na forma, tá bom? Na expressão que é obtida nos harmônicos esféricos, a gente tem essas expressões aqui, tá bom? E aí a parte radial, R, Rzão de Rzinho, que depende apenas dos números quânticos N e L, né? Para n igual a 1, L igual a 0. Para n igual a 2, o L pode ser 0 ou 1. Para n igual a 3, o L vai ser 0, 1 ou 2. Lembra que é só até n menos 1. E aqui eu tenho as formas funcionais. Então eu posso sair brincando com isso aí. A função de onda psi, então, é o produto do R10 com o Y00 e assim por diante. Tá bom? Então vamos falar um pouquinho sobre essas expressões. O estado fundamental é o estado de menor energia. É aquele onde eu tenho o n igual a 1, o L igual a 0 e o M igual a 0. Então, se o n é 1, o L só pode ser 0 e o M só pode ser 0. Tá bom? Então, o estado fundamental, o estado de menor energia, é o Psi 100, que tem essa forma aqui, ó.
C100, não é C100 não, tá bom, gente? É C100, é a exponencial de menos ER sobre A0, e esse C100 aqui, ele é obtido pela condição de normalização, tá bom? Para Z igual a 1, ele tem essa forma aqui, ó, ok? Bem, vamos ver como é que isso aqui como é que é a cara o gráfico, né? O gráfico dessa expressão aí, como é que fica, né? Então vamos lá. Aqui a gente observa que, lembra que a gente usa a condição de normalização, a integral de π estrela π em todo intervalo tem que dar 1. Então é só jogar essa π 100 aqui, olha, na integral e resolver a integral para obter o valor do C100 igual a esse aqui, tá bom? Lembrando que aqui nós estamos trabalhando com coordenadas esféricas, então o elemento de volume de tal, o elemento de volume de tal, ele é R2 seno de θ de φ de θ dr, tá bom? Tá bem que é assim, ó, o de tal, tá bom? Em coordenadas esféricas. Bem, seguindo então, a função que é dada pelo r quadrado π2, ele tem essa forma aqui, ó. Isso aqui expressa a probabilidade ou a densidade de probabilidade de encontrar a partícula. Então a gente percebe que em R sobre A0, ó, lá no centro, na origem, né, em R igual a 0, a gente tem um máximo aqui próximo, tá bom? Esse máximo aqui é exatamente no 1. O que é esse 1? É quando R sobre A0 dá 1, ou seja, quando R é igual a A0. Então, nesse raio de Bohr aqui, o A0, nesse raio de Bohr, a gente tem a maior concentração, né, dessa função de onda, tá bom? Bem, se a gente for construir o gráfico, então, olhando aqui no espaço tridimensional, olha, x, z e o y aqui entrando na tela, tá bom? A gente vai ver assim que essa função π100, ela tem essa distribuição espacial aqui, ó. Ela se concentra mais na origem, tá bom? E vai saindo, vai se afastando, tá? Se estende do R igual a 0 até infinito, tá? Então ela se concentra mais aqui, viu? O quadrado, olha, do psi, né, que dá a probabilidade, a densidade e probabilidade de encontrar o elétron no estado fundamental é maior em R igual a 0, ou seja, mas o R igual a 0 é o núcleo, tá? É onde está o próton para átomos de hidrogênio, né? Para átomos hidrogenoides, átomos hidrogenoides são aqueles que têm um núcleo com uma carga, com uma quantidade de prótons e nêutrons lá no núcleo e apenas um elétron na eletrosfera. Então, esse elétron na eletrosfera, esse gráfico aqui, olha, do módulo de π ao quadrado, vai dizer para nós que a probabilidade de encontrar o elétron é maior próxima do núcleo. É lógico, porque o núcleo é positivo e o elétron é negativo, né? Então eles vão se atrair, tá bom? Então a forma espacial da função de onda no estado fundamental é dado por essa figura aqui, tá bom? Mostra que existe uma concentração maior aqui na origem, próxima do núcleo. Agora o que acontece para estados excitados? Vamos lá. Agora a gente vai passar para estados de maior energia. A gente vai sair da função de onda n igual a 1, vamos para n igual a 2. Quando eu tenho n igual a 2, lembra da regra de seleção? N igual a 2, eu posso ter três funções de onda. Eu posso ter n igual a 2, o L pode ser 0 ou 1, então eu vou ter 2, 0 ou 2, 1, tá? Ou 2, 1. E o terceiro, né, pode ser menos 1, 0 ou mais 1. Então eu vou ter, observe as combinações. Vamos destacar aqui para a gente poder entender o que nós estamos fazendo aqui, tá bom, gente? Ó. Aqui a gente vai ter a seguinte expressão. Olha. Por exemplo, aqui para o primeiro estado, lá no caso a gente colocou n igual a 1, então o L só pode ser 0 e o M só podia ser 0. Por isso o psi 100. Para n igual a 2, nós estamos agora para o primeiro estado excitado, né? Tá bom? Para o primeiro estado excitado. Nesse caso, o L pode ser 0 ou 1.
porque ele vai até n-1, vai até n-1. Se o n é 2, ele vai até 1. E o m, ele vai de -1, 0 e mais 1. Então, olha as combinações. Eu posso ter o psi2, psi2, psi2 para todo mundo. O L pode ser 0, tá? O L pode ser 0. E o M, se o L for 0, o M só pode ser 0. Mas se o L for 1, eu posso ter o 1, 0 e o 1 mais ou menos 1. Ou seja, o 1, eu vou fazer separado, tá? O psi 2, 1, 1 e o psi 2, 1, menos 1. Então eu teria quantos? 1, 2, 3, 4. Para n igual a 2, eu tenho 4 estados diferentes, que são esses, olha. Psi 200, tá? É esse. O 210, tá aqui o 210. E o 21 mais ou menos 1 são esses dois, tá bom? Que eles diferem apenas nesse sinalzinho aqui, ó. Vai ter esse sinalzinho aqui e esse, tá bom? Mas a forma é bem parecida. Tá bom, gente? Deu para entender aí de onde é que vem? Então a gente está falando desses aqui. A gente observa então que o que acontece é que a função ela agora é diferente, tá bom? Olha, a distribuição radial ela é diferente. Quando eu observo essa figura, o primeiro estado excitado, o psi 200, ele tem uma concentração maior aqui, olha, próxima do núcleo, tá bom? Aqui eu vou ter uma região de pouca densidade, pouca concentração e depois torna a aumentar de novo. É isso, né? Ó. Maior concentração, diminui e aí torna a aumentar novamente. Ok? Agora, para n igual a 2, agora vamos para isso, ó, 2, 1, 0. Para n igual a 2, para L igual a 1 e para n igual a 0, eu tenho distribuição, olha, espacial aqui. Não tenho no núcleo, olha que interessante, ó. Aqui é uma região vazia, aqui aumenta a concentração, aqui aumenta a concentração e aqui é vazio. Já para n igual a 2, L igual a 1 e m igual a mais ou menos 1, eu vou ter essa distribuição. É semelhante à anterior, só que agora faz 90 graus com ela, tá bom? Como é que eu construo essas funções? Aqui a gente constrói num programa de computador, tá certo? Porque essas funções elas não são simples, tá? Elas são funções espaciais aí, então elas não são funções simples. Tá bom, gente? Então a gente tem que usar um programa de computador, tá? Essa aqui é a psi, eu vou fazer aqui, ó, é a psi 200, essa é a psi 210 e essa é a psi 21 mais ou menos 1, tá bom? Bem, então, seguindo, olha, esse vídeo, né, utilizando aqui o aparato, né, a ferramenta que o FET disponibiliza para a gente, ele traz aqui uma animação que é um átomo de hidrogênio, tá, sendo irradiado com luz policromática, tá bom, de várias cores. E a gente vai considerar aqui o que é que acontece quando a luz ou a radiação interage com a matéria. E a gente vai comparar os diversos modelos atômicos, diversos modelos do átomo de hidrogênio com o modelo que a gente acabou de desenvolver, tá certo? Então vamos dar atenção ao vídeo, tá? Que é bastante interessante. Bem, pessoal, então para a gente visualizar melhor o que é que significa aquelas funções de onda. Bem, pessoal, então para a gente visualizar melhor. Bem, pessoal, então, para a gente visualizar melhor o que é que significa aquelas funções de onda, a função radial, né, a parte angular do átomo de hidrogênio, a gente vai aproveitar essa animação aqui do FET, tá bom? Da Universidade do Colorado, para a gente comparar os diversos modelos atômicos, tá bom? Então, como vocês podem ver, olha, aqui nós temos um botão que liga um experimento, tá certo? E nessa caixa, tá bom? Aqui o experimento é esse, né? Nós temos aqui uma pistola que emite luz, tá bom?
que pode ser luz branca ou luz monocromática, que eu escolho o comprimento de onda da luz, tá? Que eu quiser. Mas eu vou preferir emitir luz branca com diversos espectros, né? Com diversos comprimentos de onda, tá? Um espectro bem largo aí, tá? E ele vai bombardear, olha, essa caixinha aqui onde eu tenho hidrogênio, tá bom? Então quando eu faço isso, observe, eu estou jogando luz branca, estou emitindo luz branca, ou seja, fótons de várias cores, e alguns deles são rebatidos ou são desviados da sua trajetória, observe. Tá vendo? O vermelhinho foi para lá, um voltou. Então esses fótons que voltam é porque eles interagem, algum desses aí que está subindo estão incidindo no átomo, interage com o átomo de hidrogênio, e aí o elétron absorve, passa para uma camada mais energética, depois ele volta e emite esse fóton aí. Esse fóton que é emitido de volta, ele pode ser detectado aqui, olha, no espectrômetro, tá bom? Então a gente tem fótons no infravermelho aqui, fótons no vermelho aqui. Esses aqui não são os que estão incidindo não, tá? São os que ele absorve e depois devolve, tá bom? Por exemplo, toda vez que ele devolve aqui, toda vez que algum fóton desse interage, é absorvido e é reemitido, ele é detectado e aparece aqui no espectrômetro. Então vamos acelerar aqui, acelerar né, a taxa de repetição, e a gente vai ter aqui como é que se aparece, né, como é que fica a aparência do espectrômetro, tá bom? Do detector, ok? Então a gente percebe aí, ó, que isso aqui é um experimento, simulando aqui um experimento real, tá bom? Se nós formos para o laboratório de física moderna e calcular isso aqui e submeter um átomo de hidrogênio, um gás, né, átomo de hidrogênio, a fótons, a gente vai medir o espectro de emissão aqui, ó, no ultravioleta, no violeta, azul, vermelho, e a quantidade, a altura da coluna é a quantidade de fótons absorvidos, tá bom? Que foi absorvidos e depois emitidos, tá certo? Muito bem, então a partir disso a gente pode então dar uma pausa aqui, ó, e aí eu vou fazer o seguinte, agora nós vamos comparar com os diversos modelos, tá bom? As predições, os diversos modelos. Então eu vou guardar isso aqui, olha, tirar uma foto desse experimento, vou deixar ali, ó. Esse aqui é o experimento, tá? Que a gente realizou. E agora eu vou reiniciar. Vamos escolher um modelo aqui. Por exemplo, o modelo de bola de bilhar, tá? Esse aqui é um modelo que foi concebido inicialmente para o átomo como uma bola rígida, né? E aí vamos ver como é que esse modelo interage com a luz, tá certo? A luz já está incidindo lá, eu vou mandar rodar o experimento. Bem, alguns fótons são rebatidos de volta, né? Tá certo? Ó, então esse modelo aqui de bola de bilhar, que foi o primeiro modelo, né, concebido do átomo, na primeira ideia, ela não interagiria com a luz, tá vendo? Ó? Então não tem interação nenhuma. O outro modelo, então esse modelo aqui não serve, né? Porque na prática é isso que acontece, tá bom? Na prática é isso que acontece. E aqui a gente está vendo que não está acontecendo nada. Ok? Muito bem, vamos passar para outro modelo. Modelo de pudim de passas. Então nós teríamos um núcleo positivo e uma massa negativa para contrabalançar. A gente percebe aqui, ó, que existe certa interação, né? O elétron, na realidade, a massa positiva e o elétronzinho lá, ó, na realidade o núcleo tá, é incrustado na massa negativa, então ele interagiria e oscilaria lá. Ó. E de fato, se a gente acelerar aqui o processo, para esse modelo, eu teria interação em apenas um comprimento de onda, nada parecido com o que acontece na prática, ok? Então esse modelo também já sabe que não serve. Bem, vamos para outro modelo então. Eu vou para um modelo clássico, né, um modelo orbital do átomo, né, como sendo um núcleo, tá bom? E o elétron orbitando, né, girando. E aí esse modelo orbital aqui a gente já viu que ele colapsa, né? Ele não tem durabilidade. Ele não deveria permanecer. Por quê? Porque o elétron, ele, por ser uma carga elétrica, ele orbitando
em movimento circular em torno do núcleo, ele estaria debaixo de uma aceleração centrípeta, e cargas elétricas aceleradas emitem radiação, ou seja, perde energia. Se perde energia, então o raio da órbita seria cada vez menor e ele cairia ou colapsaria no núcleo, tá bom? Então esse modelo também não serve. É claro, se isso aqui fosse verdade, a gente nem estaria aqui hoje, né? Aí o Bohr resolveu o problema postulando que existem certas órbitas em que ele iria girar sem, por incrível que pareça, iria orbitar em torno do núcleo, mas sem emitir radiação. Ele só trocaria, né, só absorveria radiação ou perderia radiação se ele interagisse com a luz. Ó. O elétron vai lá para fora absorvendo a luz. Eu vou botar aqui numa escala mais lenta. O elétron está lá fora, ele só emitiria radiação quando ele saltasse de uma órbita mais externa para uma mais interna. Foi o que aconteceu. Toda vez que isso acontece, ele emite um fóton. E esse fóton é coletado aqui no espectrômetro. Tá bom? Então, toda vez que ele salta de uma órbita mais externa para uma mais interna, ele emite um fóton que é coletado. Agora, se ele absorve e vai para uma mais externa, aí a gente vai aguardar ele cair, né? Ele decair para uma órbita, um estado mais estável, uma órbita de raio menor, tá bom? E observar o que acontece. Então, nesse caso aqui, olha, se eu acelerar o processo, a gente vai ver que o Bohr teve sucesso, porque o espectro de emissão, a gente vai esperar um pouquinho aqui, olha, para ver. O espectro de emissão, ele se parece, olha, se parece com o que acontece no experimento real. Então, esse aqui, a foto instantânea 1 é o experimento, é o que acontece na prática, tá bom? E aqui é o que acontece segundo o modelo, né, a previsão teórica do modelo de Bohr. Então, ela coincide, olha só, parece muito com o modelo do experimento, né? Tá certo? Acredito que deva aparecer alguma coisa aqui também, porque o modelo de Bohr ele é muito eficiente, né? Para o átomo de hidrogênio apenas, tá bom? Bem, uma outra coisa que a gente pode observar aqui é o diagrama de energia, tá bom? Eu vou abrir espaço aqui, ó. É o diagrama de energia. O Bohr, ele conseguiu obter do seu estudo, isso aqui é física moderna 1 lá, né? Níveis de energia que não são igualmente espaçados. Então, toda vez que ele decai de um nível de energia superior para um mais inferior, um mais estável, de menor energia, ele emite um fóton. Aí ele é contado aqui, tá bom? Então, aqui ele absorveu um fóton, está no nível mais energético, n igual a 2. Ele vai cair emitindo um fóton, tá bom? E por aí vai. Esse modelo ainda não é tão assim, né? Ele não é tão se aproximou, mas ainda não repete exatamente os espectros lá do experimento real. Então vamos tentar outro modelo agora, né? Vamos tentar o modelo de De Broglie, tá? De Broglie concebeu então que existiriam essas órbitas de Bohr, elas seriam tais que corresponderiam a números inteiros de meio comprimento de onda, ondas de matéria, ondas de De Broglie. O elétron ele se comportaria não como uma partícula, mas como uma onda, tá? Então, nesse caso, a gente pode observar que existe interação passando para uma órbita mais energética. Olha, os níveis de energia são iguais aos de Bohr, ok? Então ele absorve, decai, vai interagindo, recebendo energia, tá bom? E se eu acelerar um pouquinho aqui, olha, a gente vai perceber que tem aí uma certa semelhança com o experimento real, tá? Não muda muita coisa com relação ao espectro de Bohr, não, tá bom? Não muda muita coisa. No entanto, olha, já se aproxima, né? Por que eu disse que não muda muita coisa? Porque as órbitas também foram postuladas como Bohr. No entanto, existe aí uma certa semelhança. Olha, o espectro, né? O espectro de emissão já se aproxima bastante do experimento real. Ok? Muito bem, o que acontece?
Já que a gente está tendo tanto sucesso aqui para explicar por meio da mecânica quântica clássica, né, ou da velha mecânica quântica, o espectro de emissão do hidrogênio, vamos expandir isso aí para átomos maiores, para o hélio. Quando eu faço isso para o átomo imediatamente seguinte, né, aquele que vem logo depois na tabela periódica, após o hidrogênio, né, que é o hélio, essa teoria já cai por água abaixo, tá? Já não funciona. Então, o modelo ele exige um refinamento maior, que é através da equação de Schreiber. Na equação de Schreiber, o que nós temos é o seguinte, olha. Na equação de Schreiber, nós temos o nosso espectro energético, tá vendo? Olha, correspondendo a números N1, N2, os números quânticos principais, o L e o N aqui, ó, tá bom? Então a transição ocorre agora de N1 para N4, mas no N4 eu posso ter L igual a 0, L igual a 1, L igual a 2, L igual a 3. Eu tenho 4 opções aqui, tá bom? Para o N igual a 3 eu tenho 3 opções para o L. Para o N igual a 2 eu tenho 2 opções para o L. Ok? Então existe aí uma maior quantidade, né, de variações, de transições possíveis. E você observa que no modelo de Schreiber, que é o modelo completo que descreve o experimento, a gente não tem aquelas órbitas de Bohr. Então não existe essa órbita. Existe na realidade regiões do espaço, tá bom? Que são ocupadas pelo elétron. Então a transição, quando você passa de um estado n igual a 1 para um n igual a 3, por exemplo, você não está passando para uma órbita mais externa, você só está mudando a região, tá, que o elétron ocupa. E essa região corresponde a uma quantidade de energia maior que a outra, que a anterior. Então eu vou tentar acelerar um pouquinho aqui para a gente poder comparar com o espectro do experimento, tá certo? Tentar colocar aqui com o espectro do experimento. Olha. Então a gente percebe que existem transições aqui, olha, no ultravioleta, no roxo, né, no vermelho, tá bom? Lá no experimento também apareceu uma lá no visível, ok? Então esse modelo ele vai, se a gente esperar bastante tempo aqui, ele vai mostrar também transições no ultravioleta, na região visível, né? Bastante transições na região visível. E essa aqui, olha, essas transições, o orbital aqui é para NLM, correspondendo a 600, né, 100 e assim por diante, tá bom? Então, vamos observar essas nuvens aí, olha. Então, tá aqui a região, esse aqui é o orbital, tá bom? A região do espaço ocupado pelo elétron é que a gente chama de orbital. Aqui é o N igual a 1, tá bom? O NLM 100. Olha só, ele fez a transição para o 411, tá bom? Então ele ocupa essa região do espaço. E assim por diante. Então quando a gente fala de orbitais, né, a gente está falando de regiões do espaço ocupados, tá? Ocupado pela partícula. Bem diferente daquele modelo lá do Bohr, que era órbitas circulares, como se fosse um modelo planetário, tá bom? O modelo que a gente tem concebido, aquelas equações que a gente deduziu há pouco, elas são na realidade isso daqui, elas descrevem esse tipo de região, tá bom? Isso aqui é um espaço tridimensional, tá bom, pessoal? Espero que vocês tenham conseguido entender aí o que é que significa aquelas equações que a gente obteve, tá bom? A gente volta então dando prosseguimento ao nosso conteúdo, tá bom? Falando agora sobre o spin. Vamos fazer aqui um breve comentário sobre o spin. Até a próxima, viu, gente?